Fala, galera do oitavo ano. Agora nós estamos começando um capítulo muito interessante, que é um capítulo sobre potência e resistência elétrica. A gente já viu intensidade da corrente elétrica, a gente mede a quantidade de elétrons que passa na corrente elétrica, e agora a gente vai ver o que é potência elétrica e como existe uma resistência à eletricidade. Qualquer coisa que impede a resistência de chegar até uma luz, até uma, um rádio, até um computador, aquilo chama-se de resistência, resiste à eletricidade. A resistência é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Eu pego o cabo da energia, coloco no interruptor e ele transforma energia elétrica para eu passar o ferro numa camisa. Eu estou transformando energia elétrica em energia térmica, para que eu possa aquecer a camisa. Assim, a mesma coisa a resistência que a gente tem no chuveiro. Resistência elétrica do chuveiro. Então, quando a energia chega lá, eu tenho que transformar essa energia elétrica em energia térmica para aquecer a água. Beleza? A gente vai estudar isso aqui hoje. Então, a potência elétrica, como ele diz aqui, ó, potência elétrica é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado. Se fala em potência, é a força que aquilo ali acontece para que possa ser realizado. Ou seja, é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. É como se você quisesse levantar alguma coisa e quisesse saber o quanto você gastou de energia durante aquele tempo. Então, a quantidade de energia que você gasta durante o trabalho realizado. A unidade da potência da eletricidade é medido por watt. Uma lâmpada tem 60 watts, tem 20 watts, tem 30 watts, tem 100 watts. Quanto maior o watt, maior o trabalho, maior a quantidade de energia. Em homenagem ao matemático James Watt. No caso dos equipamentos eletrônicos, elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Quanto tempo a gente gastou e quanta energia foi consumida durante aquele tempo. Um exemplo que ele dá, uma lâmpada incandescente que em um segundo transforma 100 joules, que é o trabalho de energia elétrica, em energia térmica e luminosa, terá uma potência elétrica de 100 watts. O joules equivale, o trabalho equivale à energia gasta. Então, uma lâmpada incandescente, em um segundo, transformou 100 joules em 100 watts. Rapidamente provocou a formação de uma eletricidade. Quer dizer, a potência de formação de eletricidade foi de 100 watts. Potência é medido por watts. Deixa a gente ver aqui um exemplo prático disso, para você ter ideia de como isso acontece na vida real, né? Para calcular a potência elétrica, vamos utilizar uma fórmula aqui. Devagarzinho. Vamos aprender uma fórmula bem simples. Potência elétrica é igual a U vezes a intensidade. U quer dizer a diferença de potencial, a quantidade de elétrons que tem naquele setor. Vamos fazer isso na prática. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial nos seus terminais é de 110 volts
E a corrente que atravessa tem intensidade de 20 amperes. Potência, que é dada em watts, vezes a diferença de potencial que você colocou lá, vezes a intensidade. Então, aqui eu tenho. Para calcular a potência, basta multiplicar a corrente, que foi de 110, vezes a intensidade. Potência é intensidade vezes a diferença de potencial. O que é a diferença de potencial, professor? No caso aqui, a diferença de potencial é quantos volts você aplicou lá. Ok? Quando, aqui em Pernambuco, a gente usa 220 volts. Lá em São Paulo, se usa de 110 volts. Que é a diferença de potencial, é a potência possível que aquele objeto pode suportar. Então, eu coloquei 110 volts em cima de 20 amperes. Que é a intensidade que ele teria naquele momento. A intensidade de 20 amperes, eu coloquei 110 volts e me deu uma quantidade de watts de luminosidade de 2.200 watts. Quer dizer que é uma iluminação muito, muito forte. A potência elétrica ali daquele motor foi de 2.200 watts. Quer dizer que é uma potência alta. É uma potência em que eu posso fazer girar um motor, por exemplo, para bombas, por exemplo, bombas d'água, para motores de sucção, motores de aspersão para lavar carro, por exemplo. Beleza? Volts é a quantidade de energia imprimida. Watts é a quantidade de energia produzida. Beleza? Beleza. Então, essa é a potência elétrica. Só que a gente tem vários circuitos e um deles que a gente vai trabalhar agora é a resistência elétrica. Toda vez que a gente imprime uma quantidade X de energia em um motor, existem algumas coisas que impedem que toda aquela energia passe. Isso a gente vai chamar de resistores, resistência. Então, resistência elétrica é a transformação de parte da energia cinética, energia aplicada, em energia térmica que aquece o material. Repetindo, é a transformação de parte da energia que tem naquele setor em energia térmica, que vai aquecer o material. Os resistores, sua principal função é converter energia elétrica. Então, quando eu pego uma chuveiro elétrico, eu quero que ele aqueça a água. Então, eu coloco um resistor ali, porque quando a energia chegar, vai aquecer esse resistor e ele vai aquecer a água. Então, a função dele é transformar a energia elétrica em energia térmica. E a resistência elétrica é medida por R vezes I. R é o raio, é o resistor, provocando a formação de energia, vezes a intensidade que se tem. Aí eu tenho aqui, ó, algum equipamento, e esse equipamento tem uma certa resistência aqui, ó. E aqui é a unidade do tempo. Então, o circuito aqui é um circuito em série, é um circuito um ligado ao outro.
Então, a constante da resistência elétrica desse resistor é U, que é igual a resistência vezes a intensidade. A gente falou nisso aqui agora há pouco, quando a gente estava falando de potência. Potência é a diferença de potencial vezes a intensidade. A diferença de potencial é igual a resistência vezes intensidade. Quando a gente fala em resistores, em resistência, eu tenho dois circuitos interessantes. Como assim, professor? Eu tenho circuitos simples, eu tenho uma bateria, positivo e negativo, e aqui eu vou liberar uma certa energia. Aqui eu tenho 36 volts. E aqui eu vou liberar uma resistência de 6 ohms e uma resistência de 3 ohms. Uma resistência um pouco maior, uma resistência um pouco menor. No outro circuito, vocês estão vendo que está diferente. Eu estou ligando uma bateria que vai para os dois circuitos ao mesmo tempo. Eu chamo isso aqui de resistores em paralelo. Se eu quiser medir a quantidade de energia que passa por aqui, como esse aqui está seguindo o outro, eu somo esse com esse. Quando a gente for medir a energia que passa por aqui, eu vou dividir esse por esse. Tenha calma que a gente vai entender isso aqui hoje devagarzinho, beleza? Vamos ter calma. Aí eu tenho aqui, ó. Para calcular a potência consumida por um circuito, devemos determinar a corrente que passa pelo circuito e multiplicar pela tensão total aplicada no circuito. A tensão total, que é a potência, a gente viu agora, que é igual a voltagem vezes a intensidade. Então, aqui eu tenho um circuito em série, que é quando um segue o outro, e eu tenho um circuito em paralelo, quando um está paralelo ao outro. O circuito se liga aos dois ao mesmo tempo. Para calcular a potência consumida somente em um resistor, separadamente, eu multiplico pela tensão. Veja que aqui eu queria saber a potência consumida no circuito. Aqui eu quero saber a potência consumida em cada resistor. Qual foi a energia que passou aqui? Qual foi a energia que passou aqui? Multiplico pela tensão aplicada somente no resistor. Aqui eu multiplico pela tensão total. Dois exemplos para comparação. Eu tenho dois resistores, ó. Um resistor, dois resistores, uma bateria, cuja tensão aqui, ó, a diferença potencial U é 36 volts, e o fio, vou desprezar a sua resistência. Tenho associação em série, tenho associação em paralelo. No seu livro, no capítulo 8, tem lá tudo isso aí bem mastigadozinho. Mas tu vai entender aqui, calma aí. Vou fazer primeiro o cálculo da corrente em cada circuito. Eu quero saber a quantidade de corrente elétrica que passou nesse circuito. Cuidado na tua prova, cuidado nos teus exercícios. Eu tenho exercícios de correntes em série, que é um seguindo ao outro. Eu tenho correntes em paralelo. Primeiro, vou fazer a associação em série. Na série, como a gente falou, é só tu pegar a resistência e somar a quantidade de energia que passou pelo circuito. Peguei a resistência chamada resistência equivalente e somei 6 mais 3. Por quê? Porque a gente botou 6 mais 3?
porque é em série, é um seguindo o outro. 6 mais 3 deu 9 ohms. Quando eu pego e aplico na fórmula, que fórmula é essa? A gente viu essa fórmula aqui, ó. Fórmula de resistência elétrica. Peguei a fórmula de resistência elétrica, ó. U igual a R vezes I. O U ele me deu. O que é o U, professor? O U é a quantidade de volts. Está aqui, ó, 36. Igual a 9, que eu achei aqui, ó. E depois eu multiplico pela intensidade. Qual o cálculo da corrente de cada circuito? Para esse circuito aqui, a gente achou 4 amperes. 4 amperes é o cálculo da corrente que passou no circuito, 4 amperes. Matou aí a chamada associação em série. Vou fazer agora o cálculo da corrente em cada circuito, só que agora do paralelo. Fiz do A, circuito A, em série, e agora eu vou fazer em paralelo. 6 aqui e 3 aqui. É como se eu pegasse uma tomada e ligasse duas lâmpadas aqui, com a mesma bateria. Ele quer saber qual é a resistência equivalente. Diferentemente da soma que a gente fez de 6 mais 3, aqui vai ser fracionado porque está em paralelo. Vai ser 1 R1, que é a resistência de 1, e 1 mais a resistência do 2. Está aqui. Ó. O que é que eu faço? R1 vezes R2 e R1 mais R2. Isso é equivalência. Eu quero saber a quantidade de energia que passa nesse circuito. Então, eu peguei aqui em cima, ó, 6 mais 3, que é R1 e R2, embaixo, ó. E em cima, 6 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 6 mais 3, 9. 18 dividido por 2, 18 dividido por 9, dá 2. Então, achei a quantidade de energia da associação em série, foi 9 ohms. Apliquei a fórmula, onde eu coloco a potência. Qual é a potência desse circuito? A potência desse circuito foi 4 amperes. Desse aqui, eu achei primeiro a diferença de potencial, depois vi que U é 36, que é a quantidade de volts, que é igual a equivalência, que a gente achou que era 2. Veja o que encontrei. E depois a gente multiplicou por I, que é a intensidade. Eu tenho 36 e tenho 2. A intensidade fica do lado de cá e o 2 vai para lá dividindo. 36 dividido por 2 dá igual a 18 amperes. Essa deu 18 amperes, essa deu apenas 4 amperes. Certo? Então, a quantidade de energia produzida aqui, no paralelo, foi maior do que a energia produzida no circuito A, que é o circuito em série. Certo? Eu queria saber, então, qual é a potência total consumida pelo circuito. Medimos a corrente elétrica e agora eu quero saber a potência total no circuito. Se eu já tenho a corrente do circuito, que é 4 amperes, se eu aplicar na fórmula, potência é igual a diferença de potencial, que é o que eu tenho na bateria, vezes a intensidade. 36 vezes 4 deu 144 watts. É o que uma luz poderia consumir daquele circuito. Mas se eu pego o do paralelo, que é como se eu utilizasse uma tomada e duas lâmpadas aqui, ó, se eu tenho 18 amperes,
aplico na fórmula, potência é igual a 36, que é a voltagem, vezes a intensidade, que foi de quanto? 18. 36 vezes 18 dá igual a 648 watts. Seria a potência daquele motor naquele momento. Então, tem um circuito em série, que produz uma quantidade de energia menor. Eu tenho um circuito em paralelo, que produz uma quantidade maior, já que tem duas correntes elétricas, em vez de uma. Ok? Professor, mas se eu quiser medir em cada ponto da resistência a quantidade de energia que passa, como é que eu faço? Eu quero saber quanto de energia passou aqui quando eu tinha 6 ohms ou quando eu tinha 3 ohms. É só a gente substituir. A unidade de voltagem é igual a resistência vezes 1. Se eu tenho aqui na resistência 6 e a intensidade é 4, que a gente viu, 6 vezes 4 dá 24. Essa foi a resistência para 6 ohms. Mas se eu quiser para 3, ó, é só multiplicar aqui. Ó. E modifiquei. Em vez de 6, coloquei 3. Enquanto de 6 eu tinha 24 volts, para de 6 eu tinha 12 volts. Esse resistor aqui, de 6, vai consumir 96 watts. O de 3, que é menor, vai consumir somente 48 watts. Vamos resumir, então. Ó, uma associação em série, eu pego a potência e a tensão no resistor, a potência e a resistência, a potência e a resistência no circuito. Então, aqui, quando a energia passa aqui em 6, eu tenho 26 volts, eu tenho 96 watts de energia produzida. E quando passa aqui, em 3, eu tenho 12 volts e 48 watts de potência. Podia ligar uma lâmpada aqui de 96 watts, uma lâmpada aqui de 48 watts. Pouca energia, né, não? Então, aqui, ó, eu peguei e coloquei a tensão de cada resistor. A tensão aqui é igual, porque não é em série, ó, ele não é todo em série. Oh, desculpa. A tensão aqui em cada resistor. Se aqui em paralelo, o I1 é igual ao I2, que é igual a 36 watts. Ele está falando da energia que a gente liberou aqui, tanto para esse como para esse. Foi a mesma bateria que a gente usou. Para o resistor de 6 ohms, eu já tenho a unidade que é 36, o resistor é o 6 e a intensidade é I. A intensidade do resistor de 6 é 6 amperes. Jogo na fórmula, P é igual a U vezes I, potência vai ser de 36, que é o que a gente tem aqui, ó, vezes o I, que é 6. 216 watts no de 6. Modifiquei agora, em vez de 6, botei 3. 3 aqui, ó. Deu 12 amperes e um potencial total de 432 watts. O de 6 consumiu do resistor 216 watts e o de 3 consumiu 432 watts. Ok? Ok. E por último, resumindo,
o cálculo da potência consumida em cada resistor. Um resistor de 6 watts, 216 watts de potência. No de 3, com 12 amperes, eu tenho 432 watts. Notem que aqui, diferente do circuito em série, o paralelo aqui, ó, o com maior amperagem tem menor quantidade de energia produzida. O de menor amperagem aqui, ó, porque botou 3 ohms, 12 amperes. Transformou isso em 432 watts. Então, aqui eu medi tanto a potência como a corrente elétrica que passa dentro de um circuito. Isso aqui é um provérbio chinês, que não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado no lugarzinho aí sem fazer nada. Professor, é muita informação por um dia só. Massa. Deixa eu colocar uma questão aqui que você vai fazer e que tem no seu livro lá para você continuar fazendo. Ele diz aqui, ó, a figura mostra 2 resistores, um trecho de um circuito. Veja, é em série, é um seriado ligado a outro. E ele pergunta, sabendo que a intensidade é de 2 amperes e que a diferença de potencial, isso aqui, ó, vale 100 volts, calcule a resistência. Caramba, não tem a fórmula? Diferença de potencial é igual a R vezes a intensidade. Quanto é que eu tenho aqui de diferença de potencial? Eu tenho 100 volts, 100. Ele está pedindo a resistência. E eu tenho a intensidade. Qual é a intensidade? 2 amperes, está aqui. Resistência é igual a 100 dividido por 2. Dá um total da resistência aqui de 50 ohms. É a quantidade, a intensidade de energia elétrica que passa nesse circuito em série. Aqui começa com 10 ohms, mas aí quando chega nessa resistência, a resistência vai transformar a energia recebida, a energia elétrica, em energia térmica e vai produzir 100 volts e vai dar uma quantidade de 50 ohms para que a gente possa fazer a medição da quantidade de energia. Então, o que a gente está vendo aqui é como a energia passa por dentro de uma casa. Eu posso ligar apenas um aparelho nessa tomada, mas eu posso ligar vários aparelhos a uma tomada só. A resistência em série é quando um está ligado ao outro. Em paralelo é quando um está ligado a mais de um sistema. E cada equipamento desse vai receber um tipo de energia diferenciada. Na próxima aula a gente começa fazendo atividade para a gente juntar os teus conhecimentos. Não esquece que tem exercício para tu fazer no livro. Valeu, fera!